Olá, todas e todos vocês. Eu estou aqui para prestar um esclarecimento a vocês que eu acho que é importante, mas deixa eu posicionar a primeira câmera para poder ficar mais à vontade. Vocês sabem que a Câmara dos Deputados instituiu uma CPI de crimes cibernéticos. Essa CPI deveria ter por finalidade investigar os crimes praticados nesse novo meio, que são as redes sociais, a internet, e os crimes do mundo analógico, mundo real, que também são praticados nesse meio. Esse deveria ser o objetivo da CPI. Inclusive criou-se uma subcomissão para tratar apenas dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação nas redes sociais e estímulo ao ódio a minorias. Bom, isso em tese. Desde o início, essa CPI de crimes cibernéticos, que é presidida pela deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Roraima, e tomada majoritariamente por deputados da chamada oposição de direita, ou seja, deputados do PPS, deputados do DEM, deputados do PSDB, né, e outros deputados de partidos do baixo clero, né, a CPI tomada majoritariamente por eles. Desde o início, essa CPI começou a se desvirtuar nos seus objetivos. Ela passou a ser um instrumento da disputa política em vigor no país com o final das eleições. Da disputa política não, da polarização em que o país mergulhou depois das eleições de 2014. Essa polarização que põe de um lado governistas, antigovernistas, petralhas e coxinhas, essa coisa insuportável que gera ódio da qual a gente já não aguenta mais falar. Enfim, essa CPI, desde o início, ingressou de cabeça, mergulhou de cabeça nessa polarização, e a primeira providência dos deputados, entre chamar um delegado para falar sobre pornografia infantil ou chamar outro delegado da Polícia Federal para tratar de crimes financeiros, a primeira providência foi convocar aquele publicitário e humorista, o Jefferson, que faz o perfil Dilma Bolada. Então ficou claro ali que o objetivo da CPI era servir de instrumento nessa disputa aí com o governo Dilma e, sobretudo, investir pesado nesse clima pró-impeachment, certo? Bom, vendo que a CPI iria se desvirtuar e que ela estava servindo de instrumento nessa polarização, já que eles convocaram o rapaz que faz o perfil Dilma Bolada, que não praticou até onde a gente sabe, até onde a gente possa avaliar nenhum crime cibernético de nenhuma natureza, diante disso eu decidi, já que eles convidaram a Dilma Bolada, decidi convocar grupelhos pró-impeachment que atuam na internet, esses grupelhos sim, praticantes de crimes contra a honra das pessoas, né? Desqualificando pessoas com mentiras, com calúnias, com falsas notícias, né? Com vídeos fraudulentos, com memes fraudulentos. Eu decidi convocar, porque esses grupos sim, convidar na verdade, porque esses grupos sim praticam crimes cibernéticos. Bom, acontece que a CPI, que deveria tratar essas pessoas, né, desses grupos, como criminosos, que é o que eles são, e eu estou afirmando porque eu tenho em mão provas, muitas provas, que serão encaminhadas à Polícia Federal, dos crimes todos contra a honra, contra reputações, crime de calúnia, injúria e difamação que eles cometeram, incitação ao ódio contra minorias, notadamente contra os imigrantes, os haitianos. Esses grupos, em vez de serem tratados como criminosos, eles passaram a ser tratados como parceiros da CPI. E a CPI se transformou numa espécie de palanque para esses grupos. Estranhamente, a presidenta da CPI, a Mariana Carvalho, conversou comigo na última sexta-feira e ela disse que tinha marcado a audiência com uma procuradora que é membro de um desses grupelhos pró-impeachment que atuam na internet difamando pessoas. Eu disse para ela que eu não poderia estar nessa audiência, eu que sou o requerente, porque eu tinha uma atividade hoje. Ela prometeu para mim que não chamaria, já que eu sou o requerente, eu queria estar presente na audiência pública. Ela garantiu isso, o secretário da CPI também garantiu, e para minha surpresa, eles chamaram a audiência para hoje. Não só chamaram a procuradora, como chamaram o criador do grupo, de um desses grupelhos. Esse criador cometeu crimes de ódio, incitação ao ódio contra minorias, nós temos as provas também, e os dois estão sendo ouvidos na audiência pública e aplaudidos. A CPI, portanto, transformou-se em palanque dessas pessoas. Diante disso, gente, eu não posso estar nessa CPI. Essa CPI de crimes cibernéticos, assim como a CPI da Petrobras, vai virar pizza. A CPI da Petrobras, por incrível que pareça, não indiciou nenhum político, nem mesmo o presidente da Câmara
que está formalmente denunciado por ligações com o esquema fraudulento na Petrobras. E a CPI não indiciou sequer ele, não citou sequer ele no relatório. Então, se a CPI da Petrobras, que está sob os holofotes dos meios de comunicação, deu em pizza, imagina a CPI dos crimes cibernéticos. Vai dar em pizza mesmo. Essa CPI, na verdade, ela virou um instrumento desses grupos que têm ligação explícita com os partidos da oposição de direita e com o presidente da Câmara. Não por acaso, vou dizer para vocês, não por acaso, o presidente da Câmara, volta a dizer, formalmente denunciado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, inclusive em igreja evangélica, e evasão ilegal de divisas, o presidente da Câmara, né, deu a esses grupos o direito de violar o ato conjunto da mesa, um ato conjunto de 2001, ou seja, das duas mesas diretoras, Senado e Câmara, que proíbe que se construa palanques, barracas ou coisas do tipo no gramado em frente ao Congresso Nacional, por causa do patrimônio artístico, histórico e cultural. Entretanto, esse ato que esteve em vigor até hoje, que proibiu, por exemplo, povos indígenas, sem teto, sem terra, de se instalarem na frente do Congresso Nacional, foi violado graças a Eduardo Cunha, que autorizou esses grupelhos pró-impeachment a se instalarem com barracas na frente do Congresso Nacional. Então veja, eles estão todos juntos e misturados. Não por acaso esse advogado, líder desse outro grupelho pró-impeachment, que depois na CPI dos crimes cibernéticos, na última audiência pública, é filho de um vereador que é base de sustentação do prefeito Newton Serafim, lá de Vinhedos, que está formalmente denunciado por corrupção, por corromper inclusive os recursos da merenda escolar. Aliás, o Newton Serafim não por acaso tem relações com Carlos Sampaio, deputado Carlos Sampaio, que é líder do PSDB na Câmara, ou seja, o porta-voz do PSDB na Câmara. Vejam só as relações. E o Carlos Sampaio, bem como os líderes desses grupelhos, aparecem numa clássica foto ao lado de quem? Eduardo Cunha, sentados de dedo em rixes, todos risonhos, pedindo o impeachment de quem? Da presidenta Dilma. Então vejam só, diante disso, dessas relações, do fato de que a CPI dos crimes cibernéticos se transformará em pizza, não é séria, porque se fosse séria, essas pessoas seriam tratadas como criminosas, as audiências seriam fechadas, as oitivas seriam fechadas e não abertas para se transformar num palanque para eles, né? Diante desse fato, só me resta aí à Polícia Federal entregar esse conjunto de documentos. Os documentos que nós temos contra os grupelhos, todos os crimes praticados pelos grupelhos, está tudo documentado. Foi feito um trabalho rigoroso de pente fino, embora eles tenham tentado apagar muita coisa quando foram chamados pela CPI. E nós temos a documentação também, nós temos a documentação também toda sobre o caso de Vinhedos. Detalhes dos esquemas de corrupção em Vinhedos e das ligações desse grupo com o PSDB. Uma vez que eu vou levar as provas e os indícios, não só sobre o caso de Vinhedos, mas também sobre esses crimes praticados por esses grupelhos, né, esses crimes contra a honra, essa incitação ao ódio, já que eu vou levar isso à Polícia Federal, que é o órgão no momento em quem eu confio minimamente para empreender essa investigação, já que eu vou fazer isso, não faz sentido nenhum eu estar nessa CPI. O contribuinte paga pela minha permanência aqui, o meu tempo então tem que ser produtivo. Não vou participar de uma CPI que virou instrumento de uma polarização chata que está acontecendo nesse país e que incita bastante o ódio. Aliás, é importante dizer que também o PT, alvo desses grupos, né, desses grupelhos aí fascistas que flertam com o fascismo, o PT também se acovardou, né? Não os enfrenta, não os desmascara, não contraria as suas acusações. Eu não quero defender o PT, nem defendo o PT, está longe de mim defender o PT. Eu defendo as causas são importantes. E quando esses grupos atentam contra a justiça social, contra políticas de distribuição de renda, contra políticas que protegem minorias étnicas, minorias sexuais, minorias sociais, quando esses grupos atacam essa agenda, eu me coloco contra eles, e não uma defesa ao PT. O PT que se defenda, né, das acusações, mas a agenda que é associada ao PT, essa será defendida. Então, apresentarei o meu pedido formal para me retirar dessa CPI, porque, como dizem os titãs, eu só quero saber do que pode dar certo. Eu não tenho tempo a perder. CPI, que vai virar instrumento de disputa política entre o PSDB, a oposição de direita, e o PT, não me interessa. E logo depois desse vídeo, quando a gente der um tempo, eu vou postar
uma pequena amostra de como esses grupos atuam nas redes sociais. Eu vou apresentar para vocês uma pequena amostra de por que esses grupos sim deveriam ser alvo da CPI de crimes cibernéticos e deveriam ser tratados como criminosos e não como parceiros. A CPI deveria enquadrá-los e não se transformar em palanque para eles. Vocês vão ver uma prova da quantidade de crimes, incitação ao ódio, crimes contra a honra que eles praticaram e de incitação ao ódio. Não só em âmbito nacional contra as figuras públicas nacionais, mas eles também operam no âmbito dos municípios, como no caso de Vinhedos, em que esses grupelhos têm relação direta com o prefeito corrupto denunciado e que renunciou ao mandato para poder se reeleger, ser candidato nas eleições seguintes. É isso.